Mas uma coisa eu digo, sabe quando essa pessoa que aposta plataforma de tigrinho, ela vai. Eu não tenho emoção não. Ela vai parar de apostar? Talvez quando acontecer na vida dela, da família dela, quero dizer. Quando for um primo, um tio que suicidou por uma plataforma de tigrinho, quando for um amigo, um querido, aí sim ele vai parar de apostar nesse jogo de tigrinho. Que isso é do cão, sabe? Desculpa, gente, eu emociono. Porque sabe aquela angústia que a gente fica por chegar a tal idade e não ter conquistado nada na vida, um carro, uma moto, uma bicicleta? Hoje eu tô passando por isso. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque hoje eu descobri que eu não preciso ter um carro, não preciso ter uma moto, nem uma casa para ser, feliz, entendeu? Tendo a saúde, isso é o que importa. E muitos ainda não estão entendendo que o principal da vida é a saúde, é a alegria, é estar bem com a gente mesmo. Aquele rótulo de a gente olhar para os outros, que o outro tem um carro, o outro tem uma mansão, e a gente ficar se espelhando nos outros, isso aí isso é um pensamento incrédulo. A gente tem que pensar assim, cada um tem seu tempo. Se a pessoa teve aquela conquista, é porque foi o tempo dela, entendeu? E cada um tem seu tempo. Eu tenho meu tempo, você tem o seu tempo. Todos teremos nossos tempos de brilhar, das nossas conquistas, daquilo que a gente quer. É só ter calma. Calma, respira. Às vezes a gente não vê. Às vezes a nossa conquista só demora, talvez por a gente estar falando demais com as pessoas erradas, porque nem todo mundo quer nosso bem. Às vezes, às vezes você só tem que ter calma, respira fundo, que o que é seu vai chegar. Pode ter fé. A fé é o mais importante, porque se você não tiver fé, você não acreditar em você mesmo, quem é que vai acreditar? E o principal, gente, o principal, sabe, de você começar a ter aquelas coisas que você tanto quer, gente, saber perdoar as pessoas, saber perdoar aquelas que te fizeram mal, saber perdoar aquelas que te passaram para trás. Porque se você não saber perdoar, entendeu? Quando chegar o seu momento, como você quer ser perdoado? Porque todos temos pecados, todos erramos, todos falhamos, entendeu? Então basta a gente reconhecer o nosso erro e saber que o outro erra e que o outro também pode ser perdoado. E você vai ser perdoado a partir do momento que você saber perdoar o próximo. E isso eu posso te garantir, gente. Eu posso garantir, sabe? Eu posso garantir profundamente que vai acontecer o extraordinário, tanto na minha vida quanto na sua. Esse negócio de, eu vou fazer vingança, eu vou processar a empresa porque ela foi injustamente comigo. Gente, eu tinha esse pensamento. Na verdade, eu tenho um processo contra a empresa. E hoje eu vejo nas situações que tá o mundo aí, né? Que a gente já vê que é os fins dos tempos e Jesus está voltando. E eu tenho que te dizer uma coisa. Se Deus voltasse hoje, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Eu sei que eu não estaria pronto. Não estou pronto mesmo. Eu sei que eu estou no caminho da trilha de quase estar pronto. Pronto, a gente nunca está, na verdade, a gente nunca está. Mas a gente pode buscar estar melhor cada dia mais, né? A gente tem que aprender a perdoar, entendeu? Como eu disse pra vocês, eu estou naquele processo contra a empresa. Mas você tá processando porque você tá com raiva, você tá com... É um gesto de vingança, é um gesto de você querer lutar porque você acha que eles fez foi injusto. Então, se eu tô fazendo isso é porque eu quero talvez uma guerra, talvez eu quero que eles paguem porque eles fez. E a gente não pode pensar assim, tá bom? A gente não pode pensar assim. A gente tem que deixar isso nas mãos de Deus, entendeu? Não na mão da justiça. A justiça também é falha, assim como todos nós, entendeu? Basta a gente ficar calmo com a gente mesmo. Você pode acreditar, gente. Isso que eu tô falando assim, é surreal. É surreal. E eu sei que é muito difícil perdoar as pessoas. É muito difícil abraçar quem nos machucou. Eu tenho essa experiência, gente, é própria, pelo reality que eu passei, pelo que aconteceu. Hoje eu, tipo assim, eu não carrego nenhuma mágoa deles, entendeu?
cada um agiu de uma forma, porque talvez foi criado de uma forma diferente, né? Eu fui criado de uma forma, você de uma forma, o outro foi de uma forma. Então eu vou ter uma reação de um jeito, o outro do outro, e o outro uma reação bem inesperada, entendeu? Aí a gente acaba se frustrando, porque ele respondeu de uma forma tão errônea, mas ele teve uma criação, talvez bem errônea, entendeu? E é que negócio, a gente tem que saber perdoar, porque se a pessoa fala o A e você quer falar o B, C, D, E, gente, vira uma explosão, vira algo pesado de um lado, algo pesado do outro, e não tem coisa pior, não tem coisa pior que um ambiente pesado e tóxico, entendeu? Às vezes não responder na hora, às vezes o silêncio é a melhor resposta. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Entendeu? Porque se a gente tentar debater com a outra pessoa já tá talvez acumulado um monte de coisa assim, sabe? Que ele trouxe de outras coisas que aconteceu, de outras histórias, e aí ele só tá descarregando na pessoa errada. E aí você não saber lidar com essa situação e querer responder de uma forma, da mesma forma que ele, aí é onde gera toda aquela turbulência, todo aquele caos. E o inimigo adora isso. Nossa, o inimigo ele bate palmas. Ele fica muito contente, gente. Então a gente tem que mostrar pro inimigo que a gente é diferente, que a gente pode ser diferente, que a gente pode mudar a história do mundo. Do mundo, gente. Porque você sabia a forma que você trata as pessoas, a forma que você trata qualquer detalhezinho pequeno, transforma o mundo. Imagina só se todos que fizessem alguma coisa pedissem desculpa na hora, se todos fossem bondosos, se todos plantassem o bem. Como que seria o mundo hoje em dia? Seria perfeito. Não ia ter frustrações, entendeu? Como seria se ninguém passasse o outro para trás? Ia ser perfeito. Porque a partir do momento que eu passo o outro para trás, o outro fica com, como eu posso dizer, com um trauminha, um trauminha, sabe? E experiência própria. E aí talvez ele não consegue lidar igual outros lidou. E se alguma outra pessoa passar rasteira nele, ele vai surtar, entendeu? E aí ele acaba sendo na história como errado. Infelizmente é assim. Muitas pessoas vão enxergar o surto do outro como ele é o louco, ele é o vilão da história. Só que ninguém sabe o que pro surtado ter chegado ali, quantas coisas ele passou. É bem doida essa história. E então, aí se você vê que uma pessoa surtou, ou tá surtando, ou tá com aquele começo de surto, chega nele, abraço, chega nele, tente entendê-lo, chega nele, tenta ver o que tá acontecendo, entendeu? Para que tal coisa não chegue a tal situação, tá me entendendo? Porque o mundo vai ser melhor se um se importar com o outro. Ai, o outro tá tão triste. O que custa você chegar, dar um bom dia, dar um abraço, perguntar como que você está? Isso faz muita diferença, vocês não têm noção. E bom seria se todos os que apostam plataformas de gringos tivessem a consciência que a partir de um momento que eu divulgo um joguinho, uma plataforma, outras pessoas, entendeu? Não vai ter a mesma mentalidade que ele. Um tem uma mentalidade, o outro tem outro. Quantas pessoas a gente sabe que morreu por plataformas de tigrinhos? Quantas pessoas a gente sabe? Quantas histórias não foram tiradas por causa dessa plataforma? Que bom seria se todo mundo tivesse esse pensamento. Que bom seria se todo mundo tivesse esse pensamento que não é todos que têm um psicológico tão bom. Que bom seria, mas não é. Muitos só pensam em ganhar o dinheiro. Mas uma coisa eu digo, sabe quando essa pessoa que aposta plataforma de tigrinho, ela vai, não tem emoção não, ela vai parar de apostar, talvez quando acontecer na vida dela, da família dela, quer dizer. Quando for um primo, um tio que se suicidou por uma plataforma de tigrinho, quando for um amigo querido, aí sim ele vai parar de gostar desse jogo de tigrinho. Que isso é do cão, sabe? Isso que eu emociona. Porque
Eu ouço tanta história de tantas pessoas que tiraram a vida. E o que eu fico mais triste, o mais triste mesmo, é saber que muitos sabem que outros tiram a vida e a pessoa não sente. Não sente, porque não é com ela. É como eu digo, só vai sentir quando for algum parente. E será que vale a pena esperar? Será que vale a pena ficar compartilhando? Será que vale a pena eu me arriscar em postar esse jogo do tigrinho e eu sentir quando acontecer com o meu parente? Põe na cabeça isso pra ver se vale a pena. Porque quando você vê o caixão de um ente e você saber que você compactuou com isso, aí é tarde demais. Espero que esse vídeo tenha tocado um pouco vocês. Tentar ter entendido a mensagem que eu tentei trazer pra vocês. E me desculpa, porque eu sou muito emocionada. Um beijão, tchau, tchau. Eu só tô tentando me expressar, gente.